Gente, eu vi que tinha um chat na reunião anterior. Alguém tinha escrito alguma coisa? Eu não- acabei não, eu acabei perdendo aqui no Zoom. Ai, não sei se foi a Jadilza que falou alguma coisa no chat aqui do Zoom. Foi eu. É o que foi? Eu não consegui ler. Era lá. Nem eu lembro mais o que foi. Já apagou, dá para ver. Ah, tá. Ah, eu acho que eu perguntei se durante a matéria você ia abordar algum tipo de bactéria específica, tipo E. coli, Uhum. Staphylococcus, essas Sim. coisas, Aham. essas bactérias separadamente. Sim. Eu, eu também gosto de, mesmo sendo microbiologia básica, eu também fazia uma aula prática, né, em que eu mostrava algumas dessas bactérias na prática para vocês. Devido à pandemia, a gente não consegue fazer a aula prática, mas assim que liberar essa, as aulas, o retorno das aulas, a gente marca um dia para mostrar para vocês, tá bom? Tá. Então, gente, nunca descartem nada sozinhos, entendeu? Se tiver um material sem identificação, por exemplo, você não deve descartar esse material, entendeu? Evite fazer esse tipo de situação, porque existe material que são de difícil acesso. Recoletar uma, um hemograma, por exemplo, é até tranquilo, comparando com uma amostra de líquor, um líquido pleural, ponta de catéter, entendeu? Então, isso tem que ser muito bem observado, porque tem material que ou é de difícil a coleta ou não é feito mais a coleta. Por exemplo, em hospital principalmente, né? O médico está dentro do centro cirúrgico, né? O paciente está aberto está com a perna aberta, então ele faz um corte dentro da perna dele e manda para o laboratório, né? E ele acaba não identificando, enfim, e fecha a perna, né? Depois na cirurgia. Então, se a gente joga fora um material desse, como é que vai coletar de novo? O médico vai ter que fazer outra cirurgia? Então, pensa na situação. Então, a gente tem que ter muito bom senso também. Ao mesmo tempo que a gente deve ter zelo nas amostras em estar rejeitando, se ela não estiver apropriadamente adequada, a gente tem que ter o bom senso em também aceitar alguns determinados tipos de material, mas notificando, né, esse tipo de situação, entendeu? Porque nesse caso, se a gente joga um material que é dentro do centro cirúrgico, né, uma peça, um material interno do corpo humano, joga fora, a gente não consegue coletar de novo, entendeu? É muito difícil. O melhor ideal nessa situação é receber o material, notificar o médico que fez essa falha na identificação e, e receber o material sim, entendeu? E aí o médico que vai ser divertido, aí é conta dele, entendeu? A gente aqui está pensando no nosso lado, fazer sempre os procedimentos da maneira mais correta e adequada. Estão ouvindo, gente? Vocês estão quietos aí? Estamos vendo, aprendendo. Ouvindo e Tá operante? dormindo. Dormindo? Ô, pô, aí é complicado, hein? Mentira, mentira. Pô, sacanagem, hein? Ah, eu acabei nem comentando com vocês, né? Meu exame deu positivo para corona, tá? Fui premiado aí com coronavírus. Estou péssimo aqui agora. Estou bem Foi convidado. muito indisposto. Coriza,
falta de paladar também, está começando, enfim, cheio de coisa. Mas vai passar, se Deus quiser. Então, aqui, né, falando agora da urocultura, né? Quem sabe o que é uma urocultura? A imagem já está até ajudando, né? O que é urocultura? Alguém sabe me dizer? Jadilza, Mariana, Cida. Alguém sabe? Ninguém? No chat aqui, Mariana, coleta de urina. Coleta de urina. O que é coleta de urina? Gente, urocultura é a cultura da urina, né? Coprocultura, cultura das fezes. Hemocultura, cultura do sangue, das hemácias, né? Então, sempre o nome está associado ao local, né, do tipo de material que foi coletado, que vai ser analisado. Então, a urocultura, principalmente, ela, na prática, ela pode vir dessas duas formas. Tanto nesse potinho, esse potinho aqui, que eu estou riscando, tá bom? Quanto nesse tubo cônico, aqui. Entendeu? Então, são as duas formas que hoje, na prática, o laboratório recebe. Esse tubo cônico ele é um pouco mais recente. Mais antigamente, né, acho que uns 5, 10 anos atrás, ele era mais comum esse frasquinho aqui, né, o frasco coletor estéreo. Assim, de modo geral, para o laboratório, qual vocês imaginam que é melhor, ou tem algum melhor, ou tem algum pior, ou não tem nada? O que vocês acham? Para o laboratório, é melhor ter qual dos dois? Vocês têm alguma ideia? Gabriel, tem duas situações um pouco complicadas. Vamos lá, se for olhar pela quantidade de, de oh, meu Deus, fugiu o nome agora. A quantidade de materiais, o potinho aqui seria melhor. Mas em questão Eu não estou entendendo a sua áudio. Ah, tá. Vamos lá. Pela quantidade de volume de materiais, o potinho redondo seria melhor. Mas se a gente for lá em qualidade. Hoje, Lúcio, não estou ouvindo. Gelúcio, tá falando? Eu não tô escutando. Oi. Oi, agora eu tô ouvindo. Falhou? Agora eu estou ouvindo. Antes eu não você parou o áudio. Sim. Gabriel? Aí a questão do material, eu tô falando assim, se precisar de mais urina para fazer o exame, o potinho primeiro, do lado esquerdo, seria o ideal, pela quantidade de materiais. Já por causa de transporte e, vamos dizer assim, com a qualidade melhor de transporte e desperdício de perca e contaminação, o do lado direito eu acho que é o mais é o melhor recipiente, né? O do lado direito, né? Você fala. Isso. O cônico, né? O cônico. Sim.
Exatamente. Para o laboratório, é esse ponto que eu realmente queria abordar. Porque esse tubo cônico, ele tem a espessura próxima de um tubo de coleta também, coleta mesmo, de hematologia, de bioquímica. A espessura dele é bem parecida de um tubo convencional, entendeu? E a tampa dele, ela é mais rígida do que o próprio frasco que esse frasco aqui. A chance dessa tampa, ela se desenroscar e ela vazar o material, ela é muito grande. Então, se essa tampa vaza, o material vai todo para fora. E aí estraga, compromete todo a análise desse paciente e pode comprometer as demais análises que estão sendo transportadas, né? Fora que o espaço que o tubo cônico ocupa, ele também é muito menor comparado ao de um frasco de coletor, entendeu? O volume de um frasco coletor é isso, mais ou menos. O tubo da espessura de um dedo. Então, quando a gente fala de 100 amostras, né, o volume de 100 frascos coletores é muito maior do que o volume de 100 tubos cônicos, entendeu? Então, facilita tanto o transporte e a qualidade do transporte também. Tá ok? Então, as chances de contaminação, nesse caso aqui, elas são melhores. As chances de contaminação são melhores no sentido de ser menor do que o frasco, entendeu? Eu estou arriscando tudo aqui, mas vocês espero que tenham entendido. Entenderam? Então, só que para o paciente, vamos pensar do lado do paciente, principalmente para pacientes idosos, para pacientes do sexo feminino, é muito mais difícil coletar esse tipo nesse tubo cônico, né? Por isso que para alguns eles ainda entregam esse suportezinho, né, que tem essa fenda aqui, que aí ela ajuda a derramar no tubo cônico. Mas para o paciente, sendo masculino, feminino, idoso, é mais prático esse aqui, entendeu? Só que aí pode acontecer uma repetição, pode ter extravasamento, e aí a chance de coleta, ela pode prejudicar, né? A análise. Entenderam, gente? Estão dormindo aí, não? Não. Tá, não, né? Acordado. Sei. Então, ó, no pedido médico, geralmente vem esses tipos de solicitações, né? URO, TSU, que são os códigos, né, de pedido, ou urocultura, ou cultura de urina, ou antibiograma. Muita atenção aí com relação a algumas uroculturas, que o médico, que na maioria, imensa maioria das vezes, é pedido o quê? Urocultura e antibiograma. Só que tem alguns médicos, né, que só querem fazer a cultura, só querem fazer o antibiograma. Então, isso tem que ficar muito bem especificado, entendeu? No pedido médico. Que o médico ele pode querer só saber a urocultura, entendeu? Não precisa fazer o antibiograma. Então, tem que ter muita atenção no pedido médico, o que ele está querendo. Antibiograma é o que mesmo? Antibiograma, eu vou chegar lá ainda nas próximas aulas, mas já te adiantando, quando a bactéria cresce, né, naquele exemplo que a gente fez agora mais cedo, eu vou semear uma urina, ela vai para a estufa, fica 24 horas. Aí no outro dia, se ela crescer, aí eu tenho que fazer um antibiograma.
que aí o que é isso? Eu vou testar antibióticos para saber quais desses antibióticos são sensíveis e quais são resistentes. Entendeu? Então, eu vou testar, por exemplo, amoxicilina, ampicilina, cefalexina, ceftriaxona, ácido nalidíxico, azitromicina, astreonan, enfim, tem vários antibióticos que são testados. E aí vai ter uma diferença, né? 10 deram sensíveis, 2 deram resistentes. Então, o que deu resistente, você não precisa tomar. Porque se você tomar, a bactéria, ela que já tem uma resistência por esse antibiótico. Entendeu? Então, a gente faz um antibiograma para saber qual antibiótico a gente deve tomar para curar essa infecção urinária. Entendi. Bom? Então, na urocultura, o material é a urina, não é fezes, não é esperma, não é hemácias, não é sangue, é urina. E o volume mínimo para realização, 1 ml. Né? A gente, quando faz a semeadura da amostra, a gente usa até muito menos do que isso. Né? Vai usar uma alça bacteriológica de 1 microlitro ou de 10 microlitros. Né? Isso varia de acordo com o laboratório. E aí a aplicação da urocultura, né? Ela serve para identificar infecções do trato urinário. Né? É uma das infecções mais comuns em pacientes atendidos em unidades de saúde e também para uma das principais razões para a prescrição de antibióticos. Dentre as indicações, alguns sinais clínicos: disúria, ardor, urgência miccional. E as patologias, né, elas podem estar mais associadas principalmente a cistites, pielonefrites, bacteriúrias assintomáticas. Então, essa é a aplicação da urocultura. E aí, o preparo do paciente, né? Essa é uma etapa crítica. A gente comentou muito nas aulas anteriores sobre a forma que a gente deve dar essa instrução ao paciente, né, de forma que ele entenda e entregue, na maioria das vezes, né, o paciente entrega esse exame, esse material para o laboratório, então ele tem que estar muito bem entendido, tá? Então ele deve coletar de preferência a primeira urina da manhã, reter a urina 2 horas antes de realizar o exame, se não conseguir coletar na primeira urina, e não ingerir líquidos em excesso para não diluir a urina ou alterar a UFC-ml, gerando resultados falsos negativos. O ideal é que o paciente realize a coleta no próprio laboratório para evitar falsos positivos, em função do tempo de transporte e conservação da amostra. Então, por que vocês acham que tem que fazer a coleta na primeira urina da manhã? Por causa da sedimentação da urina. Sedimentação? É. Que sedimento? Fala. Pergunta, professor. Eu estou perguntando. Por que tem que ser feita a primeira? Por que deve Porque a primeira... preferência pela primeira urina da manhã? Porque a primeira urina da manhã, ela vem com mais sedimentação devido à quantidade de urina na bexiga. Ai, peraí, que tem um gato aqui, peraí. Essa sua resposta ela está quase certa. Tá. É porque não é... Quando você fala sedimento, eu penso o quê? Em cristais, em fosfatos, em oxalatos. A primeira urina da manhã é por quê? Porque a gente,
quando a gente está dormindo, se a pessoa tiver com alguma infecção urinária, essa urina da manhã, essa primeira urina, ela vai estar mais concentrada de bactérias. Entendeu? Sim. Porque se a gente despreza a primeira urina, a gente vai no banheiro, esqueceu, e aí faz a coleta da segunda urina. Essa segunda, ela está com uma carga bacteriana menor do que a primeira, porque ela foi produzida logo depois, entendeu? Então, o tempo que ela fica... Manda desprezar o primeiro jato. Oi, pode falar. Manda desprezar o primeiro jato de urina, né? Uhum. Que eu acho que esse primeiro jato, ele fica no canal, ele não está na bexiga, ele está no canal e ele está contaminado, né? O que vem da bexiga está estéril. Uhum. Não é isso? Aí despreza a primeira, por isso? Você quer me perguntar? Achei que você ia... Oi? Então, eu ia chegar nesse ponto também, mas a urina, ela deve ser desprezada o primeiro jato, né? Eu queria, na verdade, saber de vocês, né? Se vocês sabem por que isso deve ser feito. É porque, assim, deixa eu primeiro concluir esse primeiro raciocínio, que aí depois eu entro nesse primeiro jato, tá bom? Aqui, Então, professor, eu vou perguntar mais nada. Não vou perguntar mais nada, não, que eu tô meio tonta de remédio. Eu vou perguntar mais nada, não, hoje, tá? aqui Tá bom? pode perguntar. É bom que a gente participa. Não, porque eu tô meio tonta de remédio. Tá. Às vezes eu tô falando baboseira, eu não sei. Não tá falando não, tá me ajudando. E eu peço que os outros alunos também façam perguntas, façam questionamentos. Jadilza, Gerlúcio, Cida, Gabriel. Oi. Gabriel. Sim? Gabriel. Você tá me ouvindo? Tô. Gabriel, meu áudio foi ligado agora. Eu fiz tanta pergunta para você, mas você não me respondia. Pode perguntar, então. Mas agora eu até esqueci. Foi tanto que eu te chamei e nada. Eu falei, ai, desisto. Sobre a coleta aí que você falou, do primeiro aí, que vasilha que a gente achava melhor. Vasilha assim, que é um potinho, né? Tá. Deixa eu voltar aqui. Eu queria que você repetisse de novo, porque eu não escutei direito. Tá. É aqui, né? Uhum. Vamos lá, então. Para o laboratório, é mais seguro, é melhor para o laboratório que a coleta de urocultura seja feita aqui, ó, no tubo cônico, que é esse tubinho aqui. Entendeu? Tá. Por quê? Esse tubo, são vários porquês, né? O primeiro é porque ele tem um volume menor, o tamanho dele é menor comparado ao frasco. Não sei se vocês já viram esse tubo. Ele é do tamanho de um tubo convencional, de hemograma, de hematologia. Entendeu? Já o frasco coletor, aqui que eu estou circulando agora, ele é maior, entendeu? Ele tem uma circunferência maior. Então, quando a gente pensa em um tubo, né, um exame, é uma coisa. Agora, se foi feita uma coleta, né, foi num posto e lá tem 100 amostras. Então, são 100 frascos desse. Então, o volume dele é muito maior comparado ao do tubo cônico. Entendeu? Hein, Gabriel? O tubo cônico eu posso colocar numa galeria, fica muito mais prático de transportar. Entendeu? Oi. Lá no... Posso perguntar? A menina vai perguntar, deixa ela perguntar. Deixa eu te perguntar, Gabriel. E aquelas pessoas quando leva a urina dentro daqueles litros de refrigerante? Que tipo de exame é aquele? Tá. Aí já é outro exame. Aí não é urocultura. Tá bom? Tá. Geralmente é urina 24 horas, né, que se fala, que é o material. Geralmente é para clearência de creatinina, né, são dosadas alguns analitos na urina, entendeu?
Uhum. Que aí é somado todo o volume de 24 horas e aí entrega esse volume para o laboratório. E não é, você falou garrafa de refrigerante, não é correto entregar garrafa de refrigerante. Isso é um critério de rejeição. O ideal é que seja garrafa de água, Tem que ser água mineral, tá? sem gás. Água de garrafa sem gás tem que ser. Não Isso, pode ter gás a garrafa. isso mesmo. Tá bom? Então tem que ser água mineral, sem nenhum outro tipo de... Tá matando. Deve ser água mineral, tá bom? Uhum. E complementando aqui, né? Essa tampinha aqui, ô Cida, a tampinha do tubo cônico, ela veda mais fácil, ela tem uma forma, ela veda mais forte, entendeu? A chance desse material, dessa urina que está aqui dentro, extravasar, ela é muito pequena. Já o frasco aqui, ele, por ter uma quantidade maior de urina, ele tem uma chance maior de não fechar, entendeu? Pode ter sido mal fechado, e aí isso compromete todo o processamento das amostras, tá bom? Uhum. Tem mais alguma dúvida, Cido? Não, era sobre isso mesmo, porque eu estava tentando falar com você, mas não estava conseguindo. Obrigada, Gabriel. Até estranhei que se não tinha falado nada ainda. Estranhei. Eu tô quieta. Pode perguntar, Cida, pode falar. Não deixa Tá o bom. pessoal te reprimir aí não, tá? Já até acostumei com eles. Então deixa eu voltar aqui no slide. Então, ó, de preferência, primeira urina da manhã para conseguir a formação, né, a carga de bactérias esteja maior, né? Reter a urina 2 horas antes, né? Se você já fez já descartou a primeira urina da manhã, tente deixar pelo menos 2 horas para fazer essa nova coleta, né? Para conseguir levar uma formação suficiente de bactérias. Não. Gabriel, Oi. é, essa primeira urina da manhã que você falou, no caso, se eu não conseguir fazer a primeira urina da manhã, eu posso fazer ela daqui 2 horas? 4. Colher ela? Não entendi, Cida. Essa urina de manhã, esse primeiro jato que você Aham. falou aí. Sim. Aí, no caso, eu esqueci, eu posso fazer ela daqui 2 horas? Sim, o ideal é que você segure a urina agora por pelo menos 2 horas. Entendeu? Uhum. Para proporcionar um novo crescimento de bactérias. Se a pessoa tiver com infecção, essa urina, por exemplo, se você esqueceu fez xixi e esqueceu, né, de fazer a coleta. Então, eu vou tomar água aqui rápido e já vou tentar fazer xixi de novo. Só que esse xixi de novo, ele tem menos, a carga de bactérias dela é menor, entendeu? Então, por isso que deve esperar pelo menos 2 horas para deixar a formação de bactérias desenvolver um pouco mais. Que aí no exame vai conseguir detectar melhor. Porque se eu tiver, no caso, uma infecção... Pode falar. Fala, Kelly, pode falar. Não, Cida, sou eu, tô tocando o gato. Eu tô achando que você tá chamando ele. Tô tocando... Então, Gabriel, se eu tiver, no caso, uma infecção, essa urina, ela vai acusar? Vai. Se você tiver com infecção bacteriana, sim, a bactéria vai ser semeada no meio de cultura, entendeu? E vai acusar, sim, né, a bactéria. Entendeu? É essa a minha dúvida. E Professor Gabriel, posso falar?
Uhum. Aí você vai abordar sobre a higiene para colher a urocultura, porque é muito importante a higiene, né? Vou, Vai abordar? vou abordar. Aê, esse é meu garoto. Então, o ideal é que o paciente realize a coleta no próprio laboratório, né, para evitar falsos positivos em função do tempo de transporte. Então, pensa comigo, né, aquilo que eu falei. A amostra clínica, ela deve ser processada em até 2 horas em temperatura ambiente. Quem garante que o paciente faz isso? Então, assim, isso fica fora do nosso controle, entendeu? Então, o ideal é que o paciente, pelo menos, se ele fizer a coleta em casa, que ele já leve imediatamente a amostra para o laboratório, entendeu? Porque tem paciente que é preguiçoso, que colhe no dia anterior, deixa exposto, deixa na mesa de casa, passa a noite, se não for mais de um dia também, né? Que vai levar o material, e a gente fica batendo cabeça depois porque está tudo contaminado, entendeu? Então isso, Aí a urina choca. então isso tem que ser muito bem instruído para o paciente, né? Essa questão da Ah, coleta, né? De trazer o doutor material Gabriel, quanto antes para o laboratório. olha só, a cultura, ela tem que ir logo para poder fazer a semeadura. Mas e o EAS, ele pode ficar armazenado na geladeira para ser feito o EAS, não é Uhum. isso? Ele tem um tempo. Sim. A cultura tem que ser feita logo, Uhum. né? Mas e o exame de urina comum, né? Que é Hum. só o EAS. Ele tem um tempo maior que ele pode ficar na geladeira para ser realizado? A urina, quando a gente fala geladeira, vou falar o termo técnico correto. Ambiente Sim, refrigerado, tá? sim. Não, na geladeira, porque no laboratório fica na geladeira, por isso eu estou te perguntando. Porque É, olha só, na urina, para eu trabalho. EAS, tanto para EAS quanto para microbiologia, a temperatura refrigerada, ela vai estabilizar a amostra, entendeu? Então, ela estabiliza tanto para realizar o EAS quanto a urocultura. Não, porque eu estive num lugar, né, que o laboratório era aqui em Vitória, aí teve uma implantação em Vila Velha. Então, todas as urinas de Vila Velha vinha para Vitória para ser realizada. Só que vinha com 6, 7 horas depois da coleta. E é errado, Uhum. entendeu? Inclusive, dava resultado alterado, se sabia que não era do paciente, e sim do transporte do tempo que ficou fora, que não Assim, chegou a tempo no laboratório. então, Entendeu? se a logística demora 6, 7 horas para chegar no laboratório, essa amostra deve ser refrigerada, entendeu? E aí, se É. ela não é refrigerada, vai começar a crescer bactéria, né, de contaminação e que vai comprometer o resultado. E a bactéria patológica pode ficar perdida no bolo ali e não ser identificada, entendeu? Desculpa. Pode ser considerada, pode soltar um resultado como se fosse negativo. Aí imagina você que vem a urina 7 horas depois foi coletada lá em Vila Velha, para a gente fazer o esfregaço, né, da cultura, que para mim já estava tudo contaminado, porque eu não sei como é que era armazenado lá, e para fazer o EAS, que muitas vezes estava púdrido já a urina, É complicado. entendeu? Estava púdrido, estava Hum. dando resultado que dá para ver que não era do paciente. Uhum. Assim, Entendeu? E por isso para esse tipo de situação, se foi em uma das vezes aconteceu isso, o ideal é que seja repetido tudo. Recoleta para todo mundo. não, Vai foi comprometer 8 meses. a clínica do paciente. 8 meses. Então,
O laboratório ele vai estar soltando o resultado errado e o médico vai estar entregando, passando um antibiótico provavelmente errado e talvez que não fosse não era nem necessário e acaba comprometendo o paciente. Entendeu? Então É uma coisa muito séria, né? Que as pessoas deviam ter mais comprometimento, né? Porque é vida, né? Tá bom. Eu vou ser técnica, não vou deixar ninguém fazer isso mais, não. Gabriel? Né? Não, assim, você deve... A gente, na nossa função, na função que vocês vierem a desempenhar, é sempre evidenciar isso para o gestor de vocês. Né? Ó, chefe, tá chegando urina, 7 horas tá chegando aqui depois de 7 horas sem ter sido refrigerada nem nada. Essas amostras estão comprometidas. Entendeu? Deixa Não, eles estou te dando essas perguntas. Estou te dando essas perguntas porque eu tenho uma experiência de coleta, experiência de fazer um negocinho aqui, outra ali na área técnica. Mas tem muitas coisas que me deixam em dúvida se é correto ou não. Então, acho que a oportunidade agora é de tentar ver o que é certo e o que é errado. Entendeu? Assim, o laboratório, cada laboratório define o seu critério de rejeição. Entendeu? Cada laboratório tem o seu. E você tem que tomar como verdade, entendeu? E aí tem os manuais que falam que podem esclarecer exatamente algum tipo de material pontual, entendeu? Então, se você recebe um material inadequado, primeira coisa é rejeitar e notificar o seu chefe, pelo menos, entendeu? E aí ele vai tomar dali em diante, entendeu? Tá. Aí se o chefe ele deixa passar, ele aceita, aí já não é com você. Aí o problema é ele que está aceitando esse tipo de situação, entendeu? Mas o seu lado está respaldado. Ele que assume o problema, né? Isso. Isso aí, obrigada. Mas, professor, o que é o UFC? Eu perguntei aqui, ó. O que é o UFC aqui, ó? Estou circulando. Alguém sabe o que é o UFC? É a luta, não? É a luta? É a luta, o UFC, aquele Ultimate Fighter? É isso aí, ó. Tomara que não, né? Kelly, você tomou seu remédio hoje? Kelly, você tomou seu remédio controlado hoje? O UFC, gente, é Unidade Formadora de Colônia, tá? Não é o UFC de porrada na microbiologia. É Unidade Formadora de Colônias, tá bom? Então, quando a gente ouvir esse termo, UFC por ml, a gente está falando de unidades formadoras de colônia em cada ml, entendeu? Então, foi só uma piadinha aí para distrair o momento, tá bom? Então, para as mulheres, né? Acho que não sei quem, acho que foi a Mariana que comentou sobre a higienização, tá mais ou menos aqui agora. Então, para as mulheres, lavar as mãos, separar os grandes lábios, higienizar a área genital de frente para trás com água e sabão e enxaguar, né, com gaze ou pano seco. Desprezar o primeiro jato e, sem interromper a micção, colher o jato médio, né? Então, por que a gente deve desprezar o primeiro jato? Porque se a gente faz a coleta do primeiro jato da urina, esse jato ele está totalmente sujo, né? O canal uretral, ele pensa, você ficou a noite toda,
né, se dormiu, né? Então esse